Agora a gente volta a falar sobre o caso da deputada Carla Zambelli. Hoje o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão definitiva e o cumprimento de pena imediata da deputada. Durante a semana, a deputada pediu afastamento do cargo na Câmara dos Deputados pelo regime interno. Os parlamentares podem, de fato, fazer esse pedido, né, para cuidar de assuntos particulares, enfim, sem receber remuneração por até 120 dias. Só que depois desse prazo, o suplente é quem assume o posto. E hoje, a partir da determinação do ministro Alexandre de Moraes, é que ela já deixe o cargo. Foi essa determinação, que isso nem sequer seja levado, essa discussão, ao Congresso, tá? Agora, a gente tem que entender melhor por quê. O nome de quem assumiria o posto de Zambelli é o do coronel da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Tadeu, que fala com a gente, inclusive, agora. Coronel, boa noite, obrigada por conversar com a gente. Queria entender com o senhor, há pouco eu estava conversando, inclusive, já conversamos aí também nos últimos dias, com um advogado, o doutor Gustavo Sampaio, e ele fala que realmente essa questão da suplência nesse caso, às vezes tem algumas brechas e algumas dúvidas dentro da legislação. O que o senhor sabe até agora a respeito da sua vida, coronel? Vai assumir o cargo de Zambelli? Não vai? O que já disseram para o senhor até agora? Boa noite, bem-vindo por aqui. Boa noite, Paula. Boa noite para todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Bom, eu estava ouvindo agora há pouco o doutor Gustavo falar, inclusive, sobre isso, né? As licenças que são menores que 120 dias, elas não são feitas para os suplentes, né? O próprio deputado fica na cadeira. No caso da Carla Zambelli, ela já pediu uma licença superior a 120 dias. Então, o suplente foi acionado. O suplente hoje do PL sou eu, e eu devo assumir, inclusive, no dia 17. Estou marcando a posse para o dia 17. A própria Câmara, a Secretaria da Mesa já entrou em contato comigo, já pediu a documentação pertinente para que eu tome posse no lugar da Carla Zambelli. Então, até aí tá tudo certo, está cumprindo-se a regra que é prevista pela legislação eleitoral e também pelo regimento da Câmara. Em relação à determinação do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, é uma situação um pouco... não é comum acontecer isso, né? Nós temos um deputado que está sendo condenado na justiça e aí existe um processo a ser seguido, né? Há algumas interpretações, né? E os líderes vão se reunir, pelo que eu estou sabendo, provavelmente aí nos próximos dias, para decidir exatamente o que vai acontecer com o caso dela. Porque o que eu me lembro, enquanto eu era deputado em 2019 até 2023, a Flor de Lis, ela foi sentenciada, mas ela foi submetida a um processo no Conselho de Ética e depois ao escrutínio no plenário da Câmara dos Deputados, e aí sim ela foi deliberado sobre a cassação dela, então ela acabou sendo presa pelo homicídio do marido dela, se eu não me engano, né? Então é uma situação que os líderes é que vão ter que decidir, porque o regimento não é claro em relação a isso, né? Se a deputada é cassada nesse momento ou ela permanece afastada e vai se deliberar de uma outra forma. Aí é aguardar realmente a notícia do presidente Hugo Mota. Agora, coronel, o senhor falou que já até marcaram uma data, a Secretaria da Câmara entrou em contato com o senhor para uma posse no dia 17, né? Eles entraram em contato com o senhor antes dessa determinação do ministro Alexandre de Moraes? Será que essa determinação pode mudar algo? Eu não sei exatamente qual é a data da deliberação do ministro Alexandre de Moraes, mas foi anteontem. A comunicação que me foi feita foi, assim, uma hora depois do protocolo da licença da Carla Zambelli. Então, isso aconteceu há 2 ou 3 dias atrás, né, que eu já estou sabendo. Então, eles tomaram a providência que o regimento prevê, uma licença maior que 120 dias, aciona imediatamente o suplente. Foi o que foi feito, né? Me ligaram justamente para dizer, eu falei assim, olha, a cadeira está desocupada, o gabinete está desocupado e o senhor que assume, que dia que o senhor quer tomar posse? Foi exatamente dessa forma que eu estou te falando. De uma forma muito simples, eu tenho que apresentar alguns documentos, o diploma de deputado federal eleito na condição de suplente, e aí no dia 17 eu tomarei posse no plenário da Câmara dos Deputados.
E antes, né? Vamos ver se muda alguma coisa. Eu realmente também não sei com essa determinação aí do ministro Alexandre de Moraes, que foi nas últimas horas. Já que o senhor estava falando da deputada Flor de Lis, eu peguei aqui, né? Realmente a cassação dela ocorreu na Câmara. Foram 437 votos a 7, com 12 abstenções, porque ela era acusada de ser a mandante do assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Então, diferentemente do que acontece nessa situação de Carla Zambelli, Flor de Lis, que foi condenada por ser a mandante aí desse assassinato, ela foi para a votação, a cassação dela, e aí a ampla maioria acabou votando por essa cassação, né? Por conta dessas acusações todas dela. Agora, coronel, eu queria entender também com que sentimento o senhor vira suplente da sua colega de partido, né? Qual que é o sentimento que você tem nesse momento, diante do que está acontecendo, essa condenação de Zambelli, diante de o senhor ter uma nova oportunidade para voltar para a Câmara dos Deputados? Qual que é o seu sentimento nesse momento, coronel? Bom, eu conheço a Carla Zambelli já há alguns anos, né? Alguma coisa antes de 2018, por conta das manifestações. Substituir a Carla Zambelli não é algo que está sendo agradável para mim, porque a condição em que ela está saindo é muito triste. Ela é uma parlamentar, uma política, é uma militante de direita, né? E que tem aí as suas pautas já que ela carrega isso há muito tempo. É uma deputada que foi votada por quase 1 milhão de pessoas. E eu vou substituir uma parlamentar desse nível, não é fácil. É minha amiga, é minha colega, foi minha colega na legislatura passada, então é um misto hoje de tristeza, né? E não é pouca essa tristeza, né? E com um pouco de alegria, porque pelo menos eu estou sendo recompensado pelo trabalho de 4 anos que eu fiz durante o meu mandato. Então, fica uma situação muito difícil mesmo, né? Mas, infelizmente, essa é a regra do jogo. A Carla, por tudo que ela fez, ela acabou encontrando uma bifurcação, não digo nenhuma encruzilhada, mas uma bifurcação na frente, em função de tudo que aconteceu, da condenação, das condenações, de todo o ambiente político que foi criado em torno dela. Ela não teve outra opção, ela praticamente ela vai ter que escolher entre ir atrás das grades, né, ir parar atrás das grades, ou tentar a vida num outro país, e é o que ela está fazendo. Eu aproveito para acrescentar, porque olha, para as duas situações, Paulo, ela teve que ter muita coragem para decidir, muita coragem mesmo, porque a primeira é abandonar o país e, de repente, abandonar todo um trabalho que foi feito. Numa segunda opção, ela permaneceria aqui presa, cumprindo a sua sentença, esperando terminar essa sentença para retornar ao campo político. Não é fácil, olha, eu não queria realmente estar na pele da Carla Zambelli, mas é uma mulher muito forte, muito guerreira, e eu tenho certeza que ela vai superar todos esses obstáculos num curto prazo de tempo. Isso eu desejo a ela, né? Espero que ela consiga retornar ao mundo político tranquila, de uma forma bem tranquila, bem calma, né? E que essa turbulência passe o mais rápido possível. O senhor teve algum contato com ela desde que ela saiu do Brasil? Tem alguma notícia de onde ela está nesse momento? Não tive contato, eu apenas tive contato com o gabinete dela, porque também me comunicaram, olha, me avisaram, coronel, o gabinete está aqui à sua disposição, então já fizemos algumas reuniões, já tivemos algumas conversas, mas com ela exatamente eu não tive. Eu não sei nem se ela está exatamente nos Estados Unidos, se ela está na Itália, porque ela tem a cidadania italiana, e eu imagino que ela, sei lá, nesse momento ela deve estar na Itália mesmo, já buscando a proteção do governo italiano em função de ela ser uma cidadã daquele país, né? Mas não tive nenhum contato. Coronel, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por muitas vezes, inclusive, culpou a deputada Carla Zambelli pela derrota dele nas urnas nas últimas eleições, por conta do momento em que ela sai com a arma em punho no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo, bairro nobre aqui de São Paulo, depois de ouvir palavras ali ofensivas, né, de um eleitor do outro lado, naquela eleição mais polarizada que a gente teve já na história, né, que era Bolsonaro contra Lula.
O Bolsonaro, por algumas vezes, colocou a culpa de não ter ganho essa eleição na deputada Carla Zambelli. Alguns parlamentares do PL, seu partido também, acabam dizendo que o próprio partido abandonou a Zambelli, até mesmo nos casos aí de denúncia, que ela ficou mais deixada de lado. Foi isso mesmo que aconteceu? O partido acabou se afastando de Zambelli depois dessa culpa colocada em cima dela pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Vocês culpam ela realmente pela derrota do ex-presidente? Como é que o PL, nesse momento, trata a Zambelli dentro do partido? Bom, então vamos lá. Eu vou começar a comentar esse assunto de uma forma muito simples, com uma frase bem clara. A Carla Zambelli não está abandonada. Todo mundo sabe que esse fato teve uma repercussão mesmo e muito provavelmente deva ter influenciado na eleição, no resultado da eleição, só que a gente não sabe exatamente mensurar isso, porque a diferença foi de 2 milhões de votos. Mas o que eu vi nos últimos dias, o próprio presidente Bolsonaro se manifestou, em que pese lá atrás ele ter falado sobre o fato e ter colocado a culpa nesse fato na Carla Zambelli por conta da eleição. Alguns dias atrás ele proferiu uma outra frase e disse claramente: o que estão fazendo com a Carla Zambelli é uma injustiça muito grande. Além do presidente Bolsonaro, outros parlamentares também se manifestaram em apoio a Carla. Ajudaram ela, inclusive, na vaquinha que ela fez recentemente, aí, porque ela tem uma multa de 2 milhões de reais para pagar. Então, existe um apoio, sim, e o partido, até onde eu sei, nunca abandonou ela. Então, ela não está sendo abandonada de jeito nenhum. É uma pena que a gente não pode ajudar ela da forma que a gente gostaria. Né? Que se a gente pudesse protocolar alguma coisa que mudasse todo esse cenário, algum projeto, né? Com certeza eu acho que a bancada toda do PL a ajudaria, e eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Essa união a gente tem, e a Carla é uma pessoa querida dentro do PL e também com outros colegas, até fora do PL. Então, o que eu imagino é que a situação é difícil para a gente resolver mesmo. É difícil. Foi muito pesada essa sentença que foi dada. Se a gente colocar essa sentença na balança e começar a fazer uma comparação com todos os outros fatos semelhantes, pode ter certeza que ela não teria mais do que 2 ou 3 anos de pena. Seria um exagero até colocar uns 3 anos. Mas realmente quem condenou ela condenou com uma mão muito pesada mesmo. São 10 anos, depois tem uma outra condenação com mais 8 anos, estou aqui mais ou menos chutando, então são 18 anos de cadeia. Cumprir tudo isso, né, cumprindo a legislação penal na parte em regime fechado, é realmente muito pesado. Então eu acredito que ela possa retornar em breve. A gente tem muita coisa para estudar, tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, tem muita água para rolar em cima desse assunto ainda, e a gente tem que ter um pouco de serenidade. Em nenhum momento eu digo que a Carla agiu certo naquele dia, né? Realmente acabou sendo um exagero, mas vamos ponderar aqui, né? Ela sacou uma arma, não deu um tiro, ela foi ameaçada, ela se sentiu ali acuada, então partiu para cima do rapaz, mas não passou disso, né? Quantas pessoas tomam 10 anos de cadeia apenas por mostrar uma arma? Se isso acontecesse no Brasil, né, o direito realmente está mudando muito. Então é uma pena que essa sentença tenha sido muito pesada, né? É uma pena, e a gente vai tentar de alguma forma num futuro, não exatamente agora, mas tentar buscar uma anistia para Carla Zambelli para que ela retorne ao Brasil o mais rápido possível. Coronel, a sua última passagem pela Câmara foi bem polêmica, inclusive ali com uma punição de censura verbal, né? No momento em que o senhor rasgou uma placa na Câmara, que tinha uma manifestação contra o genocídio da população negra. O senhor agora assumindo o lugar de Zambelli, o senhor imagina como vai ser o seu mandato daqui para frente? Vai continuar tendo essa postura polêmica em alguns momentos? A gente sabe que a oposição, em muitos momentos ali, está com dificuldade de articulação, às vezes, para colocar em prática votações, negar votações ali que sejam de interesse do governo. Qual que é o seu projeto, assumindo ali o lugar de Zambelli? Que a população pode esperar, que perfil a população pode esperar do senhor agora nessa nova passagem pela Câmara dos Deputados?
Bom, Paula, em relação a esse fato do quadro, deixa eu até contextualizar. Era um quadro de um cartunista que praticamente fazia racismo contra os policiais militares. Aquele quadro dizia o seguinte, que policiais militares saem às ruas para matar pessoas negras. Sinceramente, eu não concordei com isso. E a face da terra sai na rua buscando pessoas negras para matar ou praticar um homicídio. Não existe isso. O policial, ele veste uma farda, acorda, vai para a rua trabalhar para defender a população, principalmente aquelas que estão num momento agudo, estão sofrendo alguma ameaça de alguma forma. Esse é o trabalho policial. Aquele quadro distorce completamente a atividade policial do país. Isso é racismo. E falando desse fato, eu apenas retirei o quadro da parede para levar na sala do presidente da Câmara, que na época era o Rodrigo Maia. Apenas fiz isso, só que eu fui impedido de fazer isso. E aí um grupo ali de militantes me impediram de fazer, e naquele momento eu acabei quebrando o quadro. E deu aquela polêmica toda. Fiz isso sim, em defesa dos policiais militares, como sempre farei. Eu tenho que defender essa categoria, porque são eles que sustentam ainda os pilares básicos da sociedade. Não dá para desconsiderar o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos policiais penais e das guardas municipais nesse país. Então, esse foi o fato. Quem é o Coronel Tadeu? É o mesmo. De 2019 para cá, eu não mudei absolutamente nada, a não ser alguns cabelos brancos, mas ganhei muita experiência. Então, eu quero continuar o meu trabalho, como, por exemplo, nós votamos lá em 2019 um pacote anticrime, e nesse pacote, eu vou dizer até, infelizmente, nós votamos uma tal de audiência de custódia. Nós achávamos que aquilo poderia ser ter algo bom, pudesse ter um resultado bom. E o que resultou essa audiência de custódia? Hoje o bandido comete os piores crimes e no dia seguinte ele é solto. Isso está acabando com a segurança pública, isso está desmoralizando demais o trabalho de segurança pública no país, que é o tal do prende e solta que está todo mundo reclamando. Eu acho que está na hora de a gente admitir que essa experiência não deu certo e acabar com a audiência de custódia, encerrar com esse assunto de uma vez por todas, e o sujeito que cometeu um crime, um delito penal previsto no Código Penal brasileiro, que ele vá cumprir a sua pena atrás das grades o mais rápido possível. E tem outras pautas também. Posso citar em relação ao marco regulatório da internet, né? O marco civil da internet, que estão tentando de todas as formas regular ou censurar a opinião e a liberdade do brasileiro. Eu também tenho um projeto para a gente dizer o seguinte: olha, todos os crimes que são possíveis de ser cometidos através das redes sociais já estão no Código Penal, exceção de um ou outro. O que a gente precisa é mostrar que nós não precisamos regular ou, entre aspas, censurar a internet. Nós precisamos é cumprir o Código Penal da melhor forma. Calúnia, injúria, difamação estão lá no Código Penal, nós não precisamos de mais lei. O que eles estão querendo é uma censura disfarçada, né? E aí eu vou tentar apresentar um projeto um pouco mais claro para que a turma da esquerda entenda. Coronel, queria perguntar, aproveitar, né, que o senhor ali está dentro do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, pelo menos até esse momento, nas próximas eleições, e perguntar como é que está repercutindo dentro do partido essas pesquisas, principalmente a pesquisa Quest, que foi divulgada aí nessa última semana, mostrando candidatos como, possíveis candidatos, na verdade, né, como Michele Bolsonaro, como, por exemplo, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, num cenário de segundo turno com o presidente Lula empatados. O presidente Lula está numa agenda internacional na França, chegou a declarar que de jeito nenhum não existe a possibilidade, ele não acredita que ele vá devolver aí a presidência para a extrema-direita, mas vocês estão vendo o resultado dessas pesquisas com otimismo, mesmo com inelegibilidade do ex-presidente? Como é que internamente no partido essas pesquisas estão repercutindo, Coronel? Muito bem, boa pergunta essa sua, Paula. As pesquisas não são tão diferentes do que nós tínhamos em 2018. O presidente Bolsonaro sempre à frente. E isso é muito bom, porque isso tem dado um gás para o presidente Bolsonaro, que eu fico até muito feliz.
para mim, nesse momento ainda não existe plano B, existe o plano A e ele se chama Jair Messias Bolsonaro. Tá certo que momentaneamente ele está inelegível e eu aguardo com muita expectativa e muito otimismo que ele vai conseguir tirar esse obstáculo da frente e vai para as urnas o ano que vem. Esse é o meu pensamento hoje, o meu sentimento hoje. Mas é claro que na política a gente trabalha com vários cenários, e aí nós temos alguns nomes aparecendo. Se eventualmente precisar de um segundo nome, eu vou dizer para você, ainda bem que a direita tem um segundo nome para substituir, porque a esquerda não tem. Se você tirar o Lula da eleição o ano que vem, esquece. A esquerda vai morrer no país e eu aposto o que quiser, com quem quiser, que o que eu estou falando vai ser absolutamente verdadeiro e vai acontecer. O Lula hoje é o líder da esquerda. Entretanto, o Bolsonaro é um grande líder e eu faço até comparações. Eu vejo o Lula de 2002, o Bolsonaro de 2018, não tem como comparar. Ambos eram muito populares e populistas, mas quem agrada mais nesse momento, você pode ter certeza, o Bolsonaro dá de 10-0 no Lula. Então, se o Bolsonaro, se Deus quiser, vai conseguir essa sentença favorável, ele muito provavelmente ele está com quase que com o troféu na mão. Ele vai vestir aquela faixa novamente e eu tenho certeza que é isso que o povo quer. Pelo menos uma grande parte é isso que as pesquisas estão mostrando. Mas quem é esse segundo nome que o senhor falou que a direita tem? No caso de Bolsonaro seguir inelegível. Bom, hoje as pesquisas... o partido ele vai escolher quem tiver melhor nas pesquisas. Então, eu imagino que está muito assim acirrada essa disputa entre o nome do governador de São Paulo, Tarcísio, e a própria Michele Bolsonaro. Então, é difícil eu dizer agora, mas eu acho que o Tarcísio está na frente nas pesquisas, então o Tarcísio iria disputar a presidência da República. Mas se de repente acontecer uma inversão e a Michele estiver melhor, eu acredito que aí vai ser a Michele. O partido vai pensar isso muito mais próximo da eleição. Mas vou dizer uma coisa para você, não vai escapar desses dois nomes. Não vai ter um terceiro nome nessa jogada, até porque nós estamos aí a cerca de 540 dias das eleições, passa muito rápido, né? E muitas pesquisas virão. Nós vamos ser alimentados por essas informações aí praticamente a cada 15 dias. E aí sim é um tira-teima, né? Uma hora aqui, outra hora ali, não deixando de lado, né? A gente tem que fazer essa projeção dos dois nomes também, prospectar esses dois nomes. Uma hora a gente vai ter que definir isso. E o deadline praticamente do calendário eleitoral é em julho do ano que vem. Então nós estamos muito próximos, estamos exatamente a um ano definir quem será o candidato da direita. Mas vou reforçar, para mim ainda será Jair Messias Bolsonaro. E o quanto a palavra do ex-presidente, né, o voto dele, tem peso para se definir quem será o nome caso ele não possa se candidatar nas eleições do ano que vem? É ele que define ou é o partido como um todo que define quem disputa a eleição? Olha, é ele que define. É ele que define. A popularidade dele é muito alta. A credibilidade dele é altíssima, né? É impressionante. Eu, nesse momento aqui, estou no norte do Rio de Janeiro, num distrito chamado Farol de Santo Tomé, e por onde a gente anda aqui nesse distrito aqui, a gente ouve só falar do nome do Bolsonaro. Realmente, ele é muito querido. No meu estado de São Paulo também não é diferente. É claro que existem pessoas de esquerda, não tenho a menor dúvida deles. Eles têm a torcida deles, né? Eles têm a plateia deles. Mas a direita hoje no Brasil, ela é muito maior. Então, o nome do Bolsonaro, ele é muito forte. E por ser forte, quem ele escolher, aí sim pode ter certeza que no jargão político, né, vai emplacar, ou seja, vai vencer a eleição. Exemplo do próprio Tarcísio para o governo de São Paulo em 2022, nós tivemos o governador de Santa Catarina também, que foi apoiado pelo Tarcísio de Freitas, Jorginho Melo, nós tivemos os senadores do Rio Grande do Norte lá, senador Rogério, tivemos o Marcos Pontes, tivemos a Tereza Cristina, o Jorge Seife. Então, esse é o peso do Bolsonaro. É uma pena que ele não conseguia se multiplicar naquela eleição de 2022 para eleger mais. Agora, o trabalho está sendo feito. Então, pode ter certeza que
como diz o caipira, né? Onde o Bolsonaro bater a enxada, pode ter certeza que vai sair minhoca, porque ele é muito forte mesmo. O nome dele é muito forte no Brasil inteiro. E está crescendo muito, em especial no Norte e no Nordeste. As pesquisas que estão sendo mostradas nesse momento estão mostrando uma elevação da credibilidade dele numa região do Brasil onde ele não tinha, onde praticamente quem dominava era o PT. Recentemente eu vi uma pesquisa da Bahia, que é um estado, assim, quantos anos que a Bahia está sendo governada pelo PT, né? O senador Wagner, Jacques Wagner, depois o Rui Costa, são 16 anos, estamos falando de 16 anos, e agora com o governador Jerônimo, mas o Bolsonaro hoje, ele ganha na Bahia. Esse é um exemplo claro da força política do presidente Bolsonaro hoje. Muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. A gente vai seguir acompanhando aí, inclusive a condição, né? A situação da deputada Carla Zambelli. Obrigada, bom trabalho, até a próxima. Bom trabalho para você, Paulo. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.